Você conhece o fato de que o último faraó nativo do Egito foi deposto após uma traição? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou o Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 19. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final a playlist completa. O período da história do Egito Antigo, que recebe o nome de Época Baixa, se estendeu durante o período de dominação por parte da Pérsia Aquemênida. No ano de 525 a.C., o Egito foi conquistado pelos persas durante as campanhas lideradas por Cambises II, sendo o evento decisivo a Batalha de Peluso, quando o faraó Psamético III foi capturado, o que encerrou o período de reinado da 26ª dinastia de faraós. O Egito foi demarcado como uma satrápia do Império Persa. Neste momento do primeiro período persa, os imperadores persas da dinastia Aquemênida foram também os faraós da 27ª dinastia, que reinou entre 530 a 358 antes da Era Comum. Detalharemos estes faraós no vídeo que faremos sobre os persas, uma vez que seu período de reinado sobre o Egito corresponde à regência do Império Persa, sendo os faraós Cambises II, que reinou de 530 a 522 antes da Era Comum, Dário I, que reinou entre 522 a 486 antes da Era Comum, Xerxes I, de 486 a 475 antes da Era Comum, Artaxerxes I, que reinou entre 475 a 424 antes da Era Comum, Dário II, que reinou entre 424 a 404 antes da Era Comum, e Artaxerxes II, que reinou entre 404 a 358 antes da Era Comum. Entretanto, os egípcios por muitas vezes se rebelaram durante o período de ocupação persa. Desta forma surge a 28ª dinastia de faraós do Egito Antigo, quando no ano de 404 antes da Era Comum, o faraó Amirteu libertou a região do delta do Nilo e conseguiu exercer uma grande influência por todo o Egito, a ponto de conseguir estabelecer novamente a capital na cidade de Mênfis. Entretanto, no ano de 399 antes da Era Comum, o príncipe Neferites I cercou a cidade de Mênfis e executou Amirteu. Por este motivo, a 28ª dinastia se resume unicamente ao reinado de Amirteu. Neferites I fundou a 29ª dinastia e teve seu reinado entre 398 a 393 antes da Era Comum. Ignorou a presença persa e conseguiu exercer uma grande influência sobre o Baixo Egito. No campo da diplomacia, apoiou o rei de Esparta, Agesilau II, que derrotou os persas no Chipre e em Rhodes. Com a morte de Neferites I no ano de 393, Psamute reivindicou o trono e assumiu o título como faraó. Todavia, foi deposto por Hacor, filho e sucessor de Neferites I, que reinou entre 393 a 380 antes da Era Comum. Para consolidar seu poder, concluiu a capela de Amon-Ra no templo de Karnak, estendeu sua influência até as regiões centrais do Egito e formou uma aliança com Atenas e conjuntamente apoiaram Evagoras I, rei da ilha de Chipre, em sua guerra contra a Pérsia Aquemênida. Quando os gregos e persas assinaram um tratado de paz muito pouco conhecido, entretanto muito importante, chamado a Paz de Antalcidas, apenas o Baixo Egito e a ilha de Chipre continuaram a enfrentar os persas. Aproveitando-se disto, Artaxerxes II promoveu uma campanha militar contra o Egito no ano de 385 antes da Era Comum. Os egípcios resistiram e expulsaram os persas 3 anos depois.
Ainda entre os anos 381 e 380 antes da Era Comum, Hacon e Evágoras I impuseram grandes derrotas a Artaxerxes II, com destaque para as batalhas navais. Seu filho e sucessor foi Neferide II, que reinou por um ano em 380 antes da Era Comum, quando o príncipe Nectanebo I se rebelou, derrotou Neferide II, o que encerrou o período de reinado da 29ª dinastia de faraós do Egito Antigo. Nectanebo I fundou a 30ª dinastia, que foi a última dinastia de faraós nativos a reinar sobre o Egito. Seu reinado durou entre 380 a 362 antes da Era Comum, quando foram restaurados vários templos por todo o Egito, em especial em Karnak. Estabeleceu a capital na cidade de Hermópolis durante os anos de 374 e 373 antes da Era Comum. Enfrentou mais uma vez os persas aquemênidas liderados por Artaxerxes II, que promoveram campanhas para reconquistar o Egito, quando foram confrontados por Nectanebo I, que tinha formado uma aliança militar com Atenas, que naquele tempo era governado por Cábrias. As forças conjuntas foram lideradas em campo pelo ateniense Ifícrates, que impuseram uma pesada derrota aos persas, que eram liderados em campo pelo general Farnabazo II na batalha próxima à cidade de Pelúsio. Seu filho e sucessor foi Teos, que reinou entre 362 a 360 antes da Era Comum. Com os sucessos de Nectanebo I em defender o Egito, Teos formou uma aliança com os atenienses e espartanos com o objetivo de atacar Canaã e também a Fenícia. Entretanto, para promover esta campanha, impôs taxas muito pesadas aos egípcios, o que fez com que a popularidade de Teos caísse vertiginosamente. Teos decidiu comandar pessoalmente a força conjunta composta por 80.000 homens. Durante a campanha, seu irmão Nectanebo II articulou para a derrota de Teos, que, segundo alguns registros, foi entregue por mercenários gregos a Artaxerxes II, o que resultou no fim da expedição e a nomeação de Nectanebo II como faraó, tendo este reinado entre 360 a 343 antes da Era Comum. Durante seu reinado, tentou restaurar os antigos cultos e manteve as alianças com os gregos, o que durante muito tempo possibilitou resistir às constantes campanhas de conquistas promovidas pela Pérsia Aquemênida. Entretanto, foi traído por um antigo aliado chamado Mentor de Rhodes, o que resultou na derrota para os persas em Mênfis e a fuga de Nectanebo II para o sul. Curiosamente, o último faraó do Egito perdeu o trono pelos mesmos meios com os quais o conquistou: conspiração e traição. O registro mais antigo que eu encontrei foi a obra egiptiaca de Manetho e os registros mais completos as obras A História do Egito Antigo, escrito por Nicolas Grimal e Ian Shaw, e também a obra O Período Tardio, do historiador Alan Bryan Lloyd. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essas curiosidades, em especial a ascensão e queda de Nectanebo II, motivados por traição. Muito obrigado a todos, até a próxima.